Meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e hoje a gente vai fazer a resolução de mais uma questão que fala sobre lei de Coulomb. A questão diz o seguinte: duas cargas pontuais, Q1 e Q2, são colocadas a uma distância r entre si. Nessa situação, observa-se uma força de módulo F sobre a carga Q2. Se agora a carga Q2 for reduzida à metade e a distância entre as cargas for reduzida para R sobre 4, qual será o módulo da força atuando em Q1? Bom, então primeiro vamos entender o seguinte. Quem manda aí nessa situação, que a gente vai usar para fazer toda a leitura, é a lei de Coulomb, né? Força elétrica entre as cargas depende de K, que é uma constante associada ao meio, depende da carga Q1, da carga Q2, o produto entre as cargas em módulo, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Beleza? Vamos ajustar aqui, ó, a questão chama a distância entre elas de R, então vamos chamar de R. A gente só está adaptando aí conforme o que a questão está me dizendo. Logo, essa brincadeira toda, né, me dá uma força aí de valor F0. A questão ela tenta fazer um trocadilho ali, uma jogadinha para te confundir, e ela primeiro fala da força sobre Q2 e depois te pergunta da força sobre Q1. O detalhe é que essa força F0, né, que é o que surge, ela é a força de interação entre as cargas. Então a lei de Coulomb, lembra, ela não calcula a força só sobre a carga 2 ou só sobre a carga 1, é sobre as duas. O valor que tu encontra é o mesmo para as duas. Tá? Então tu pode fazer toda a análise independente se for para a carga Q1 ou para a carga Q2, porque elas estão juntas nisso, tá? Beleza, o que a gente vai ter que entender? Temos duas mudanças aí. Primeiro, que o produto entre as cargas inicialmente dá uma força F0, só que uma das cargas vai ser reduzida à metade. Então eu tenho que cuidar isso, né? Porque isso vai mudar a força. E depois nós temos uma mudança na distância, que também vai mudar a força. Então a gente vai fazer isso por etapas, tá? Olha só. Quando eu tenho as cargas inteiras, Q1 vezes Q2, o produto entre essas duas cargas, me dá uma força F0. Beleza. Só que eu vou reduzir a metade uma das cargas, né? A carga Q2 ela vai ser dividida por 2. E o que isso vai acontecer? Isso vai fazer com que o produto todo ele seja dividido. O produto todo vai acabar sendo dividido. Eu vou ter a metade, né? E o que vai acontecer? Esse produto todo, Q1 sobre Q2, Q1 vezes Q2, sendo dividido por 2, vai fazer com que a força também fique dividida por 2. Ou seja, a minha nova força ela seria F0 sobre 2. Por quê? Por causa dessa mudança do produto. Então, se a questão envolvesse só a carga Q2 sendo dividida pela metade, a minha resposta seria F0 sobre 2. Lembra, é uma relação direta que eu tenho entre força e o produto das cargas. Beleza? Só que a gente tem também uma outra situação. O que a gente tem? A gente tem que inicialmente elas estavam a uma distância R. E essa distância R também influenciava na força para que a força fosse F0. A questão diz que eu vou pegar essa distância R e eu vou dividi-la por 4. Eu vou diminuir essa distância, fazendo com que as cargas fiquem mais próximas, ou seja, a minha distância ela vai passar a ser R sobre 4. E aí, professor? E aí que a gente tem que olhar na fórmula e ver o seguinte: a relação entre força e distância é uma relação inversa e quadrática. O que quer dizer inversa? Quer dizer que quando a distância é dividida, a força é multiplicada. Sempre o inverso da conta, por isso inversa. É diferente das cargas que tem uma relação direta. Quando eu dividi as cargas, eu dividi a força. E além de ser inversa, a gente tem a questão quadrática, ou seja, tudo que eu fizer na distância, eu vou fazer ao quadrado na força.
Então, inversa e quadrática. Ou seja, né, 4 ao quadrado dá 16. Significa que a minha nova força, ela tem que multiplicar 16 vezes, ela tem que aumentar 16 vezes. Se a questão fosse só a mudança da distância, a minha resposta seria 16 vezes FO. Só que a gente tem que lembrar que foram duas mudanças. Essas duas mudanças a gente vai botar tudo junto agora, olha só. Então a minha nova força, ela tem que ser dividida por 2 por causa da divisão da carga Q2, e ela tem que ser multiplicada por 16 por causa da mudança da distância, né? Divisão da distância. 16 por 2 dá 8, ou seja, a minha nova força, ela tem que ser 8 vezes F0. Então essas duas mudanças em conjunto fizeram a minha força aumentar 8 vezes em relação ao início, né? A resposta certa, então, para essa questão é o que? A alternativa D. A força que eu vou ter entre Q1 e Q2, né? Tanto faz se é sobre Q1 ou sobre Q2, entre as duas, vai ser uma força de 8F0, ou seja, 8 vezes maior do que eu tinha no início da questão. Certo? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções e era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.